Tá, assim, se preparem. Talvez esse seja o vídeo mais diferente da história do canal. E olha que eu já vi vídeos estranhos por aqui. Sabe o novo mangá do Pipoca Nankin, que é o Virgem Depois dos 30? Então, eu li, gostei muito e agora são tipo 5 da tarde e às 6 eu tô indo entrevistar uma psicóloga, a Anices, para falar sobre esse mangá. Eu acho que alguns temas que tem aqui, eles chamam muito atenção para essa parte psicológica, assim, dos personagens. Mas antes de ir lá falar com ela, eu vou tentar explicar mais ou menos do que ele trata, porque eu não tomo o tempo dela, enfim, falando de aspectos técnicos do mangá ou coisas assim. Foi uma das coisas mais legais que eu li até agora esse ano, porque o mangá, ele é basicamente um mangá documentário sobre pessoas que estão na condição, vamos dizer assim, de virgens depois dos 30 anos de idade no Japão. Por mais estranho que possa parecer, isso é um problema real no Japão, assim, 1 a cada 4 homens depois dos 30 anos é virgem. Então, os caras têm uma absurda dificuldade em contato social. E o mangá ele é muito legal porque, por mais que ele seja um documentário, ele é montado de um jeito inteligente. Então ele tem tipo cliffhanger, ele tem aspectos narrativos que te mantém entretido como, sei lá, como uma história fictícia padrão, assim. E a edição, assim, ela tá muito bonita. Ela tem essa sobrecapa, que quando tu tira ela, tu tem uma outra arte aqui por baixo. Eu gostei da gramatura. Ele é mais grosso, assim, do que ele deveria, vamos dizer assim, né? Porque as páginas, elas são bem grossas, então, tipo, tu não vaza o desenho de um lado pro outro. Se tem algo que eu acho que tu tem que ler esse ano, é o Virgem Depois dos 30. Basicamente, essa HQ, ela foi eleita como o segundo melhor mangá de 2018 pela Associação Francesa de Críticos de Quadrinhos. Então ele é muito, muito legal e eu realmente estou interessado em pesquisar e descobrir quem é o primeiro lugar, porque, tipo, cara, é muito, muito bom. O mangá ele apresenta 8 histórias, então a gente acompanha a trajetória de 8 personagens que estão nessa situação, né? Eu não sei quando ele foi publicado no Japão, mas esses relatos aqui, eles são baseados num livro documentário que saiu em 2015 lá no Japão. O autor, ele publicou primeiro essas entrevistas online, aí depois acabou saindo um livro, e depois a gente teve, né, um mangaka adaptando. O Atsuhiko Nakamura é o autor do documentário original, e o Bargen Sakuraishi é o autor aqui do mangá. Eu acho que a única coisa que eu estranhei aqui é que eu esperava, né, o mangá ele tem um aviso de gatilho, né, sobre coisas como suicídio e automutilação. Mas não me impactou tanto, até porque o desenho, ele é tão realista, mas tão realista, que os personagens, eles são meio até engraçados, assim, sabe? É tipo, é aquele estereótipo do cara gordinho, meio rechonchudo, esquisitão. Então não me chocou tanto, assim, em alguns momentos, justamente porque eu achei o desenho até meio engraçado, assim, nas partes. Mas ele é bem tenso, assim, e eu acho que ele termina basicamente dando um tapa na cara do leitor, assim, tu toma um susto quando ele termina, porque é muito impactante o fim dele, assim. Mas é isso, procurem dar uma olhada nesse mangá, certo? Desculpa que esse vídeo tá todo picotado porque eu tô gripado, então toda hora eu tô espirrando, tossindo, e vocês não precisam ficar vendo isso. Agora vamos lá pro consultório da Anices. Tá, e por favor, não vem fazer piadinha, Vini, esse mangá ele é baseado na tua vida. Não, eu tenho prints que provam que eu consegui, tá? Eu atingi esse objetivo, tá? Foram poucas vezes, mas consegui. Sim, gente. Então, como eu falei, essa é a Anices. A Anices, ela não é psicóloga, né, Anices? Tem um nome um pouco mais especial, né? Especialista em psicologia clínica, é isso? Isso. A Anices, ela atua aqui em Porto Alegre, inclusive do lado da minha antiga escola, e ela faz palestras por aqui. Ela já foi na Saraiva, inclusive. Sim, já fiz palestras na Saraivas, para empresas, em escolas. A virgindade não tem uma consequência psicológica na pessoa, né? Não tem uma, como é que eu vou dizer assim, o fato de ela não ser mais virgem não muda a cabeça dela automaticamente. Olha, Vinícius, o que eu penso? Eu penso que tudo é uma questão de cultura. Aqui no Brasil, é feio ser virgem, né? Tem que, quanto mais cedo perder a virgindade, melhor, coisa assim. Já em alguns países da Europa e no Oriente, isso tem um outro peso. Então é muito relativo. Mas também no Brasil se encontra moças que preservam a sua virgindade. Não encontraram ainda a pessoa que ela resolvesse se entregar e perder a virgindade. Tá, então considerando que a virgindade e o fato de reproduzir, toda essa ordem, entre aspas, biológica das coisas não é real, o que leva esses caras a serem tão problemáticos assim, né? Porque no mangá a gente tem 8 casos e os caras são um mais disfuncional do que o outro, assim. Pelo que eu vi assim do mangá, me parece que são homens que se excluíram, foram excluídos de uma sociedade
e de uma sociedade adoecida, uma sociedade egocêntrica, uma sociedade individualista, que tenta defender os seus sentimentos, as suas ideias, as suas frustrações, os seus medos, o seu orgulho, a sua vaidade, as suas esperanças, né? E até mesmo, mas são humilhados publicamente. Então, eles, ao mesmo tempo que esses homens são vítimas, eles também são responsáveis por esse papel que a sociedade deu a eles. E por eles não se aceitarem, mesmo tentando que a sociedade os aceite, eles não conseguem. Tu acredita que a responsabilidade deles nesse caso é o fato deles aceitarem o peso que a sociedade deu para eles? Sim. A culpa é deles para eles aceitarem esse Não, não peso é também. culpa. Eu não Sim. gosto dessa palavra culpa, porque a palavra culpa ela nos paralisa, ela nos engessa e não deixa fazer. Quando eu falo em responsabilidade, eu tenho que fazer algo para sair da situação que eu estou. E aí é difícil a gente dizer, né, porque não conheço os personagens, mas assim, de falar em patologias. O povo oriental é um povo muito fechado, muito introspectivo, tanto que o nível de suicídio é um povo depressivo, tanto que o nível de suicídio no Japão é muito alto. Então, pode existir patologias que impeçam que eles se relacionem com pessoas, com mulheres, ou até mesmo com homens, e pode ter dificuldade até nas relações interpessoais. E isso leva a um sofrimento. Por isso que muitos podem se mutilar, porque a dor psíquica é tão grande que vai fazer com que ele se corte para sentir uma dor física maior do que aquela dor psíquica, na tentativa do alívio dessa dor, né? Eu achei curioso isso, porque tu deu uma interpretação diferente pro que o autor coloca. Uhum. Porque o motivo da mutilação que um dos personagens cita é porque ele queria chamar atenção. Mas pensando, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode. Né? Ao mesmo tempo que ele quer causar uma dor forte para compensar a outra, ele diz que ele se sentiu feliz porque foi o único momento onde as pessoas vieram dar carinho para ele. Sim, porque ele se sentiu cuidado. Então mostra que é uma carência afetiva muito grande. E a gente não pode assim definir isso ou aquilo, porque a gente não conhece a história pregressa dessas pessoas. Sim. Então fica difícil falar. Mas que existe um sofrimento psíquico, agora, não posso afirmar que é porque eles são virgens. A virgindade pode ser uma consequência desse sofrimento psíquico. Tu já teve algum paciente numa situação similar? Vários. Com a questão e como eles lidam com a virgindade, assim, com o passar com uma idade avançada? Olha, algumas pessoas lidam muito bem, né? Pessoas mais maduras, elas acho que não se arrependem por se manterem virgem, principalmente mulheres, né? Porque não acharam o homem da sua vida. Mas esse orgulho não é talvez uma forma de compensar o Eu penso fracasso? que é uma formação reativa, na realidade, né? Eu sou feliz assim porque a história da raposa com as uvas, né? Eu sou feliz assim, mas porque não achei ninguém que transasse comigo, ou que era o momento, ou que me quisesse, coisa assim. Partindo do que a pessoa fala, e eu tenho que partir do que a pessoa fala, né? Pra ela é bem resolvido. Para homens, eu já tive pacientes com 20 e poucos anos, virgem, mas pessoas que realmente tinham dificuldades de interagir. Casos de fobia social, casos de toque severo, né? Então, por uma questão não posso tocar, posso ser contaminado, então aí cria todo um pensamento disfuncional. Então são várias situações que podem levar. Aqui no mangá, um dos casos, o cara, ele tem medo, ele já desenvolveu um medo, ele tem acesso a ele desenha, então ele consegue ver modelos vivos na frente dele, e ele tem pânico, ele não consegue, ele acha nojento uma mulher, né? E Anice, eu vejo que alguns dos caras, assim, no mangá, eles se isolam socialmente, eles acabam... A consequência de tudo é que eles são isolados socialmente, como tu falou, seja porque eles são virgens ou porque eles têm inaptidão social, e eu acho curioso que eles têm que se focar em alguma coisa, né? Tipo, tem um cara que ele não consegue contato com as mulheres, então ele é um otaku tarado por todo tipo de anime possível, né? Ele vai ir pro entretenimento. Tem um cara que ele busca na religião uma solução. E um outro exemplo que eu achei curioso é o cara que é o radical político.
né? O cara, ele tem aqui ideias de extrema direita, ele briga em fóruns, ele luta justamente porque ele é o que ele consegue fazer, sabe? Muitas vezes até o único local que o cara consegue algum destaque é online, é xingando, é chamando atenção. Mas por que isso acontece? Porque o fato de eles serem virgens não significa que não exista a libido. E essa libido, ela precisa sair. Então o que eles fazem? Eles usam um mecanismo de defesa, que é a sublimação, e aí vão para religião, vão para política, vão para qualquer outra área, alguns vão para arte, coisa assim, para dar vazão a essa libido. Alice, para terminar, assim, provavelmente deve ter alguns pacientes nessa situação, né, querendo aflorar para o mundo nesse aspecto. O que tu pode dizer, o que dá para dizer para uma pessoa que está passando por uma situação assim? O que ela tem que mentalizar para sair disso? Eu acho que o primeiro ponto é ela buscar uma ajuda para se conhecer e entender por que ela está funcionando assim, por que ela se colocou dentro dessa bolha e não consegue sair. Porque alguma coisa aconteceu, e lá no início da vida, né? Então tem que se pensar nisso para poder, a partir daí, a pessoa começar a se despertar, olhar o mundo, ver que o mundo é colorido, que as pessoas são legais, que dá para interagir, que também vai ter pessoas que não são legais, mas que isso faz parte do ser humano, e interagir com as pessoas. Mas primeiro ela vai precisar buscar uma ajuda e entender o que está acontecendo com ela. Então, se você está passando por alguma situação, a Anices tem um canal de vídeos no YouTube. Tu pode clicar aqui embaixo e ver. Tu faz vídeos sobre os mais diversos temas, né? Sim, eu falo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre as patologias. Como eu sou perita judicial, também falo na questão de guarda compartilhada, alienação parental. Então, os assuntos são diversos. Então, gente, clica aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal dela. Anice, não tem noção quanto tu ajudou. Porque muito obrigada. Eu já te conhecia, então a primeira coisa que eu pensei assim, nossa, isso aqui tem muito cara de problemas psicológicos, a gente precisa conversar com uma psicóloga e trazer aqui pro canal algo de diferente. Acho que esse é o primeiro vídeo, talvez, do YouTube de quadrinhos com uma psicóloga. Que legal, fico feliz por ser a primeira e pela tua lembrança. Estou muito, muito honrada. De repente, gente, a Anices volta aqui pra gente analisar o psicológico do Batman e questões de trauma de infância e coisas assim. Pode ser. Pode ser? Ó, que beleza. É desafio isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fui.